Oiê, mais um vídeo no canal e hoje é mais um dia de confeitaria. Eu vou mostrar pra vocês, como eu prometi no outro vídeo, uma prensagem de um bolo. Vou fazer um recheio que é super fácil e também vou mostrar pra vocês como se decora ele. Então vem comigo pra poder te acompanhar mais um dia de base de confeitaria. Então, gente, eu já mostrei pra vocês como faço a massa. E aí eu vou mostrar pra vocês, esse aqui já é outro bolo, né, óbvio. Fiz até ontem, eu assei essa massa aqui ontem, terminei de assar outra hoje, porque foi que deu pra mim poder conseguir conciliar. Então, essa massa aqui, tá vendo? É a mesma massa, a massa chifão profissional, que eu mostrei pra vocês no outro vídeo. E eu armazeno ela assim, nesses saquinhos de freezer, tá vendo? Eu coloco ela, eu armazeno ela num pote, pego os potes com tampa, coloco ela assim, eu coloco uma em cima da outra nos tamanhos certinhos e armazeno dentro do pote no freezer, que o certo é deixar o freezer somente com coisas doces, tá bom? Massas, coisas doces, não misturar com salgado pra poder não passar cheiro. E eu deixo ela congelada, eu deixo ela durante um mês, mas dura até mais, dura até uns 90 dias. Ela congelada, ela não tem problema de você trabalhar com ela, tá? É até melhor porque você consegue adiantar muitas coisas. E se aparecer uma encomenda de última hora, você já tem uma massa lá. É claro que você vai falar a massa que você tem, né? O sabor que você tem e tudo. Esse aqui é o bolo que eu assei agora, tá até quente. Ainda tá bastante quente, não é meio quente, é bastante quente. Eu assei em 2 vezes. Mas eu poderia ter assado direto, só que eu assei ela na airfryer, então... Mas aqui, ó, aqui é o papel manteiga, eu vou retirar. Vou mostrar pra vocês que a qualidade é a mesma. Apesar de que essa eu não congelei, né? Mas a qualidade é a mesma. Você pode também estar descongelando ela diretamente no micro-ondas, fica muito top. Ó. Eu vou dar uma cortada só nessa parte aqui de cima. É o que acontece, quando a gente faz na airfryer, né, a airfryer é mais potente. Então dá essa casquinha maior aqui, apesar de eu ter colocado no 160 graus, mas ela continua super macia. Ó, vou tirar ela daqui. Vou pegar essa outra aqui, que foi a que eu fiz ontem. Como eu fiz ontem, eu não botei no congelador, porque eu ia usar hoje, eu botei na geladeira, tá? E tirei, tem bastante tempo já, pra poder ela, ó... A mesma coisa. Como eu assei na airfryer, subi um pouquinho no forno, ela fica mais retinha. Gente, então, eu peço desculpas, eu pensei que estava gravando e acabou que não estava gravando. Eu já bati o recheio, mas aqui eu vou falar pra vocês, e qualquer coisa, depois no próximo vídeo eu mostro. Esse recheio é super prático, é um recheio de nata, que na verdade não é uma nata, é mais pra um leite, tipo um leite ninho, né? Aqui eu vou passar a receitinha pra vocês, que eu usei 300 gramas de nata, bem gelada, meia caixa de leite condensado bem gelado, eu deixei de um dia pro outro, e a nata uns 20 minutos antes no congelador também, pra poder tá batendo. E 3 colheres de leite em pó, ou leite ninho, você prefere, você pode colocar ou meia xícara, que dá no mesmo. Peguei e bati por menos de 2 minutinhos, porque é muito rápido, você não pode tirar o olho, porque senão a nata ela fica líquida depois, meio amanteigada, fica horrível. Aqui, tá vendo? Esse é o pontinho. Ó. Esse é o pontinho, o ponto de bico. Então, só pra poder lembrar, bate ela em velocidade média pra alta, tá bom? Nunca baixa, média pra alta. E eu vou agora colocar ela na geladeira, vou tirar. Vou colocar ela na geladeira pra me poder cortar o bolo. Aqui eu vou pegar minha massa e vou cortar ela no meio, as duas. Vou medir mais ou menos aqui a metade. Tá na metade? Venho retinho. Esse dá pra mim fazer assim porque ele é pequeno, mas se for maior tem que vir rodando. Tenta sempre cortar o mais retinho possível pra não ficar torto, mas se ficar, dá pra dar uma ajeitadinha. Ó, tá vendo? Essa massa, gente, ela vocês têm que fazer. Porque vocês vão ver, super estruturada e bem úmida já. Pra quem não gosta de molhar, dá pra usar de boa, tá? Mas eu prefiro molhar, fica bem melhor. Porque pra mim, bolo molhadinho é tudo, né? Mas tem gente que não gosta. Tem cliente que pede pra molhar muito pouquinho. Então, gente, cortadinho aqui as camadas, né? 4 camadinhas. E agora eu venho aqui com a minha forma de 15 centímetros. Pego um saco desse, né? Uma bobina, um saco de feira. Gente, não é um bicho de 7 cabeças. É o início de uma base, né, de confeitaria, mas você também pode fazer em casa. Pra vocês poderem comer. Foquei a câmera aqui pra vocês poderem ver montando. Eu vou pegar a massa, eu vou colocar a mais fininha.
Vou vir com uma calda aqui. Essa calda é uma calda de açúcar e água. Eu gosto de trabalhar com ela porque tem gente que não gosta do sabor do leite. Já aconteceu comigo de muitos clientes não gostarem do sabor, no caso de leite, então não gostar de leite na massa e pedir a calda de água com açúcar. E eu acho que ela penetra melhor, sendo que você pode colocar essência se você quiser, depende do que você quer, depende do sabor do bolo também. E vou deixar na descrição do vídeo essa calda aqui também. Vou molhar. E eu vou vir com o meu recheio. Coloca bem generosa a camada, tá? Posso colocar no saco de confeitar também, vem colocando, facilita bastante. Mas aqui, como já tá tudo aqui bonitinho no balde, eu pego e boto com a colher. Mas se quiser colocar. Aí eu deixo dar uma sentadinha, né? Eu sempre dou uma apertadinha pra poder prensar. Só que eu faço com luva, não gosto de fazer sempre. Eu pego essas luvas aqui descartáveis. E dou uma leve apertadinha. Sempre faço isso. Já é costume mesmo. Mas quem não quiser, não precisa fazer. De novo com esse recheio. Cada um faz do jeito que quiser, gente. Eu geralmente boto 2 camadas, mas como essa aqui vai dar 3 pra não jogar outra massa fora, eu vou botar 3 mesmo. Camada de baixo, como já é costume meu também, eu sempre boto um pouco menos de recheio. Por ser a camada de baixo, eu sempre boto menos, ainda mais esse recheio aqui, né? E vou fechar. Essa camada aqui também, eu não vou molhar ela muito, porque ela é a de baixo. Essa calda, ela combina com todos os tipos de sabores. Ela serve para vários tipos de cobertura. Tanto para pasta americana, quanto para chantilly, chintinache. E aqui eu deixo de um dia pro outro, umas 6 horas, depende. Depende do tamanho também do bolo. Nesse caso aqui eu não vou deixar muito tempo, porque eu quero mostrar pra vocês a decoração. Então eu vou botar ali no freezer e vou deixar um tempo. Mas não vou deixar muito de tempo. E daqui a pouco eu volto pra poder mostrar pra vocês a parte da decoração. Gente, lembrando que para um bolo bem estruturado, necessita deixar ele descansar. Ele necessita descansar para poder ele ficar bem estruturado. É claro que aqui eu vou mostrar pra vocês, vou deixar umas meia hora no congelador, mas não é o certo, tá? O certo é você deixar pelo menos umas 6 horas aí pra poder ele pegar uma estrutura, no caso, encorpar também aquela calda na massa, né? E ele ficar bem estruturadinho, tá? Então daqui a pouco eu volto pra poder mostrar pra vocês eu decorando com chantilly, tá bom? Então, gente, eu falei pra vocês que eu ia deixar o bolo 30 minutos no congelador e ia voltar pra poder decorar. Porém, não aconteceu isso, porque aconteceu algumas coisas. A minha ring light deu ruim, então até hoje mesmo eu tô finalizando, tô até esperando ela chegar, outra chegar, mas eu tô finalizando esse vídeo sem ring light, então se a imagem estiver meio ruim, não é porque realmente a minha ring light queimou. Voltando à nossa receita, agora a gente vai estar batendo o chantilly. Eu vou estar utilizando esse chantilly. Eu não gosto dessa marca muito, vou falar pra vocês que eu gosto. Eu não sou muito fã dessa marca, mas eu vou usar ele mesmo, porque eu quis comprar uma caixinha menor pra não ter que abrir o de 1 litro. Só que eu gosto de outra marca, eu gosto da Norcal. Ele tem que estar bem gelado, vou colocar ele no bol da batedeira. Aí agora eu vou começar a bater aqui, eu vou começar pela velocidade baixa, porque sempre a gente começa pela velocidade baixa. E depois eu vou aumentando até a média, não vou colocar no máximo. O que acontece, se você bater muito o chantilly na velocidade, se você bater logo na velocidade máxima, não vai pegar o ponto, vai ficar meio líquido. E se você ir começando gradativamente, devagarzinho, colocar depois deixa um tempinho, coloco 2, sempre olhando também, sem tirar o olho, por favor, não tira o olho. Porque é uma quantidade pouca, então pode ser que pegue um ponto muito rápido. E quando você bate muito, ele fica meio arenoso, não fica legal. Então você bate e ele vai sempre olhando. Vou ver se tá no ponto de bico. Tá no pontinho de bico. Só que, ó, tá? Só que esse chantilly, ele não é o que eu costumo usar. Então, o que eu costumo usar, no Norcal, ele é mais firme. Esse daqui eu não acho ele tão firme, então eu não gosto muito de trabalhar com ele.
Deixa eu tentar dar mais uma batidinha pra ver se ele fica num pontinho que eu... Consegui deixar num ponto melhor. Ele tá meio poroso, tá vendo? E aí, o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar um leite condensado um pouco, vou colocar aos poucos e vou mexer. Por quê? Assim eu hidrato o chantilly e ele ainda fica com um sabor bem mais gostoso. Olha só, aquele aspecto que estava totalmente poroso, agora ele tá assim. Totalmente hidratado, ó, lisinho. Então, agora eu vou usar um bico. Pra mim, esse bico é universal, é o bico 1M da Wilton. Quando eu comecei a confeitaria, eu já comecei, esse aqui é o básico. Ele é literalmente o básico. Pra quem quer começar, tem que ser esse aqui. Ele é muito mais fácil de trabalhar e é maravilhoso. Aqui tá o saco de confeitar. Vou pegar ele, vou pegar o bico, vou olhar mais ou menos aonde eu corto. Não vou cortar muito. Não dá. Mais um pouquinho. E vou botar o meu bico aqui dentro. É claro que você tem que ver, né? Se o seu bico vai dar ali, você vai ter que cortar mais, ó. Aqui no caso eu tenho que cortar mais. O bico saiu aqui, mas aqui ainda é muito grosso, então vamos cortar mais. Esse tamanho de saco é pequeno, né, na verdade. Não é nem o médio, ele é pequeno. Era o que tinha aqui. Mas eu gosto de usar o médio. Não gosto de usar nem o muito grande, nem o muito pequenininho. O muito pequenininho é só pra pouquinha coisa. Aqui. Tá aqui o biquinho aqui dentro já. Vou deixar ele aqui no cantinho. Vou vir com outro saco. Aqui ele já tá até cortadinho. Vou colocar o chantilly. Esse saco é muito pequenininho. Então eu tenho que botar pouca coisa, ó. Tá ótimo, porque ele é muito pequenininho. Pego minha bailarina. Acho que vocês sabem, né? Que é bailarina, quem tá na área da confeitaria. Quem não tiver bailarina e quiser fazer em casa só por fazer mesmo, o bolinho não precisa, né? Vai girando com a mão e o jeito que ficar vai ficar lindo e ótimo e tudo maravilhoso também. O bolo, quem já descansou, ele descansou acho que mais de 12 horas. Eu boto aqui. É claro que não é desse tamanho aqui que a gente vai usar um cake board pro tamanho de 15 centímetros, né? Você vai usar um de 20 centímetros. Esse aqui, acho que é 30, é 25, se eu não me engano. Esse é de 30, maior ainda. Então, é só mesmo pra mostrar o vídeo e é o que eu tenho aqui. Virou. Você pode puxar ele assim, que ele vem normal. Eu sempre dou umas puxadinhas assim do lado, ó, pra ele dar uma soltadinha. E depois venho puxando. O próprio peso do bolo vai descendo, ó. Quando o bolo é mais pesado, desce mais rápido ainda. Quando é mais levinho, demora mais. É normal. Aqui tá ele. Gente, ele fica extremamente macio e úmido. Depois no final eu vou cortar pra vocês verem. Olha, nós vamos começar passando o chantilly. Vou mostrar pra vocês aqui 3 coisas que eu gosto de trabalhar. Essa espátula, depois que eu comprei, nunca mais parei de usar ela. Ela é antiga, mas eu gosto muito dela. Tem gente que usa outros tipos de espátula, eu gosto dessa. Essa daqui, porque como vai ser uma decoração simples, ela usa muito em estilo de tortas de padaria, sabe? Até mesmo tortas normais. Essa daqui, tá vendo? Essa daqui, ela tem 3 ladinhos, ó. Esse mais quadradinho, esse mais fininho e esse daqui, com esses dentinhos. Já é muito antiga e eu gosto muito dela também. É claro que se for um bolo mais alto do que de 10 centímetros, ó, até que ela tem mais, né? Então tô falando besteira. Mas se for um bolo mais alto do que, então, acho que até 15 vai. Se for um bolo mais alto, tem que ser aquelas espátulas mais altas. E essa daqui, Vida, pra mim também, depois que eu comprei ela pra alisar, Vida. Então, gente, vamos lá. Não sei o que eu vou fazer ainda não. Sei o que eu vou fazer.
Vai ser uma coisa muito básica, porque tô ensinando pra vocês o básico. Começo botando o chantilly, uma quantidade generosa em cima, sempre por cima. Eu gosto de começar por cima. É mais fácil depois pra nivelar. Venho alisando e sempre girando a bailarina. Olha como é que o chantilly tá bem hidratado. É sempre importante o chantilly estar bem hidratado, tá bom? E sempre colocar uma camada bem generosa em cima, é ótimo também. Porque senão fica parecendo bolo no chantilly, não é legal, né? Agora eu vou pegar e vou passar nas laterais, só que eu vou passar só mesmo sujar, porque eu vou usar o saco de confeitar. Posso pegar e passar direto e vir passando sem usar o saco? Posso, mas com o saco fica mais fácil. Mas quem quiser, ou quem não tiver a bailarina também, é bom você passar sem o saco mesmo, senão não vai dar certo. Esse aqui que eu tô passando vai ser somente realmente pra sujar, então eu não vou deixar chantilly, eu vou só passar e puxar bem. Pra quê? Porque quando você faz isso, aquele chantilly que a gente vai colocar ali no saco, ele vai aderir melhor. Vai ser mais fácil de aderir ele. Eu venho puxando. Então, passei, tá vendo? Ó. Agora eu venho com o meu saco de confeitar, que aqui tá todo errado, né? Porque ele tá saindo por aqui, porque ele tá mais curtinho, mas aí eu dou uma pressionadinha aqui, tá tudo certo. E venho botando o chantilly. Não aperto muito, não aperta muito. Vai devagarzinho, que você consegue. Como já estava aberto, estava um pouquinho mais grosso. Eu gosto de colocar um pouquinho mais fininho, fica mais fácil para manusear. Venho com agora a minha alisadora, né? Ó, sempre a alisadora não muito em pé, ela não pode ficar em pé. E também não pode ficar muito deitada. Ela é meio termo. Ó. Eu não aperto, tá? Eu só encosto e venho girando. Não aperto, sempre girando, ó. E ela meio inclinada, não muito. Não vou mexer a minha espátula vai sempre ficar parada. Vou só girando a bailarina. Ó, tem que botar mais aqui, tá vendo? Vou botar com a espátula. Venho passando assim a espátula, onde ficou faltando. Outra dica, usando essa espátula, nunca posso deixar ela muito pra cima, só se eu for passar em alguma imperfeição de cima mesmo. Exemplo, aqui acho que não ficou nenhuma imperfeição, mas vamos supor que eu tô querendo botar mais um pouquinho de chantilly. Eu venho, não sei se vai dar pra vocês verem, eu vou botar assim e passo assim bem de levinho. Só que se eu quisesse alisar com essa espátula, por isso que eu não gosto também muito, pra não ficar o bolo parecendo um funil, eu sempre tenho que encostar ela mesmo, ó, e vir rodando com ela encostada, sem mexer a espátula, porque aí ela vai alisando, senão ela vai ficando um funil ou vai ficando todo incerto. Então vamos lá, vou pegar a minha espátulazinha perfeitinha, ó, aqui tá sujo, eu gosto sempre de limpar, por isso que eu falei pra vocês do pano, e tem que ser um pano limpo, hein, pessoal, ou então um guaraná. Mais higiênico ainda e melhor guardanapo, tá? Tô botando aqui o paninho porque eu tô em casa e ele tá limpinho, né? Eu peguei ele limpo, ó. Mas é melhor um guardanapo. Venho ajeitando de novo, se eu quiser, se eu achar alguma imperfeição. Ah, não ficou do jeito que eu quero, não ficou do jeito que eu gosto. Venho, passo. Isso aqui é paciência, gente. Não dos 7 cabeças, mas é treinamento e paciência.
Tirei, perfeito. Agora eu venho aqui com a minha espátula. Limpei. Pra me poder ajeitar essa parte aqui de cima, tá vendo? Não sei se vocês estão vendo. Posso deixar a borda assim certa. Tem gente que deixa, no caso, algumas decorações. Fica bonito demais. Mas não é o meu caso aqui. O meu caso eu tô ensinando pra vocês a base, então vou ensinar o certo. Você vai sempre pegar e botar de dentro, de fora pra dentro. Ó, assim. Com a mão bem levinha. Porque aí não vai ficar marcado. E limpando a espátula. Ó, limpei a espátula, venho aqui com a mão bem levinha. Tá ótimo. As quinas estão certinhas, tá vendo? Então, agora eu vou pegar, vou escolher um lado. Posso deixar lisinho assim, claro, mas eu vou escolher um lado e vou fazer uma decoraçãozinha bonitinha aqui do lado. Vou escolher esse. Esse que tem os dentinhos. Vou vir com ele e vou encostar a mesma coisa da espátula. Essa espátula aqui, vou encostar de leve e venho girando. Claro, vou ter que dar só uma apertadinha, né, pra marcar, mas bem pouquinho. Girando, girando, girando. Foi. A parte mais difícil de decorar um bolo é quando você começa mesmo, inicia no chantilly, é alisar mesmo. Alisar eu acho que é a pior parte. O bico nem tanto. Pelo menos no meu caso foi assim. Mas tudo é a prática, né? A gente vai pegar na prática e dá tudo certo. Vou usar esse aqui da iceberg. Sobrou muito pouquinho, então eu vou colocar 3 gotinhas. Nem sei o que vai dar pra fazer com isso. Juro. Porque eu não sei, não juro. Aí eu botei 3 gotinhas e misturo, né? Vou ensinar outra técnica. Quando a gente não tem ajuda pra segurar o saco de confeitar, a gente bota ele dentro de um copo. Isso é muito válido. Quanto maior o saco, bota um copo um pouquinho mais longo e tirar tudo certo. Consegui, tá vendo? E fica muito mais prático. Olha a quantidade que sobrou. Vou apertar devagarzinho e venho. Esse bico M, como eu falei, ele é universal. Dá pra fazer várias coisas. Venho e puxo. Faço uma barriguinha e puxo. Uma barriguinha e puxo. E assim vai. Eu tô numa posição aqui, gente, muito ruim. Eu juro que estou dando o meu melhor. Não aperta muito o saco pra poder não sair um mundo de coisa. É claro que se for um bolo maior, você pode apertar um pouquinho mais pra poder sair mais coisas. Maiorzinho, mas nem tanto também, tá? A diferença é mínima. Eu tô numa posição aqui bem ruimzinha. E tentando também fazer esse chantilly aqui, dá pra ficar tudo bonitinho. Sobe e desce, sobe e desce. Vai, ainda vai sobrar. Foi. Tá vendo? Esse bico perfeito, pra mim, é um dos meus preferidos. Vou pegar um confeito desse aqui, olha, da Mavalério. Por sinal, eu gosto muito dessa marca. E vou colocar ele. Vou colocar devagarzinho, pra não ficar todo feio. Essa decoração já tá bem simplesinha e bonitinha. Se quiser colocar um topo, pode colocar, que vai ficar top. Mas eu vou ensinar pra vocês também aqui a fazer uma roseta. E vai ser somente uma, tá bom? Somente uma mesmo. Uma rosetinha aqui no meio. E a roseta a gente coloca uma pressãozinha e vem rodando ela em volta. Pronto. Não tem mistério não, tá? Não ficou muito centralizada porque eu tô mais pra cá, mas não tem mistério nenhum. Então, gente,
Com 200 gramas de chantilly, deu pra poder fazer esse bolo. Ainda sobrou um pouquinho, muito pouquinho, mas sobrou. Mas deu pra poder fazer um bolinho bem simples, tá vendo? Uma decoração simples que você pode colocar um topo, ou não precisa colocar a flor se não quiser, né? Pode colocar um topo. Dá até pena de cortar esse bolo. Muita pena de cortar ele, mas eu vou cortar pra vocês verem. Fala sério que esse bolo aqui não fica perfeito. E vocês não têm noção não, mas ele é molhadinho. Vou mostrar pra vocês. Fácil até de cortar, não tô nem botando força. E olha isso. Perfeito. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa desavenças de luz, iluminação, se ficou ruim. Eu peço perdão. Se gostaram dessa receitinha, curte, comenta e compartilha. Não deixe de me seguir e beijos. Até o próximo vídeo.